Irmãos, é muito precioso esse momento que nos é dado para lembrar do Senhor. E é um momento que nós precisamos pesar com muito cuidado, porque o valor com que foi pago, como cantamos, nós nunca saberemos. Foi muito alto o preço. Aí nos poucos momentos que eu ainda tenho tido, nas sobras dos tempinhos lá, vou dizer assim, corro lá para poder, Senhor, e agora tem um tempinho para nós dois aqui. E já tem um tempo saltado aos meus olhos, algo que é muito conhecido, já tem sido compartilhado aqui com os irmãos, mas quero relembrar lá, os evangelhos, todos eles relatam, exceção do evangelho de João, do momento em que o Senhor foi ser batizado. Eu quero pegar um texto em Marcos e outros em Lucas. Primeiro vamos em Lucas. Gosto da expressão aqui de Lucas. Lucas capítulo 3, verso 21. Lucas 3, 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando a orar, o céu se abriu. Essa expressão soa tão gostoso no meu ouvido, irmãos. O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ele estava orando e o céu se abriu. Agora volta um pouquinho em Marcos, capítulo 9. Verso 1. Vou pegar no verso 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. E as suas vestes se tornaram resplandecentes e sobremodo branca como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, é bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam aterrados daqui, ou aterrorizados, ou espantados com grande espanto, né, daquilo que eles estavam presenciando. A seguir veio uma voz que os envolveu e dessa voz se dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E no relance, olhando ao redor, gosto dessa expressão: a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Não é Moisés, não é Elias, é ele. Não é lei, não é profecias, mas ele é tudo para nós. E um outro versículo que eu gostaria de ler, Marcos ainda, o último capítulo de Marcos. Marcos, capítulo 16. Abrir um parêntese aí, que alguém tem aquele livro, já lê lá mais amplo. Lê lá uma lição. Se eu não estou enganado, está lá na página 75. Que um servo de Deus foi desafiado nesse texto aqui, final de Marcos. Não vou ler todo o texto, vou ler só um versículo. Mas eu gosto muito da expressão que tem lá, no livro Janela Mais Ampla, a página 75, confere lá. Um irmão que havia sido preso por causa do Evangelho em um país comunista. Apenas o verso 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Irmãos, nós vemos que no primeiro trecho que lemos, quando o Senhor orava, o céu se abriu.
Lembra-se depois, né, no segundo texto que lemos, que o Senhor levou aqueles três lá para o alto monte e ele foi transfigurado na presença deles. E Pedro, sem saber o que dizia, falei, bom, estamos aqui, vamos dar uma tela para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, ou a voz, dizendo novamente, o céu se manifesta, dizendo esse filho amado, a ele ouvi. Mas interessante, irmãos, do batismo do Senhor, 30 anos se passaram. E depois de 30 anos, olha o céu se manifestando com respeito a ele. Poucos relatos nós temos. Lucas nos dá alguns relatos do Senhor nesse período vamos dizer, dos 0 aos 30 anos. Nós vemos que lá em Lucas, dos 12 anos, quando eles estavam lá com os intérpretes da lei, ouvindo e perguntando, eles admirados com o conhecimento dele. E dos 12 anos para frente, sabemos que é interessante que agora uma certa responsabilidade começa a passar para eles, que até os 12 anos a responsabilidade era dos pais, de estar instruindo os seus filhos. Dali para frente já começa a ter uma inversão, os filhos também já começam a ter responsabilidade. E nós vamos descobrir a vida do Senhor com perfeição. É interessante que algumas crianças aqui, os seus pais, como é importante esse período de que eles aprendam mesmo a conhecer o Senhor, porque à medida que vão crescendo, eu já passo por essa experiência. Antes os pais mandam, agora não é bem assim não. Você ouve muito dos seus filhos, mas uma relação bonita deve haver. Então, assim, os pais, no cuidado até os 12 anos, depois vão crescendo. Nós temos um relato muito interessante de Lucas, que o Senhor crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Assim deve crescer os nossos filhos também. E lá, agora nesse segundo texto que nós lemos, também o céu se manifesta. Irmãos, a vida do Senhor é uma vida tão bela, que depois que ele está naquele monte da transfiguração, em que essa voz se abre a ele ouvir, o Senhor toma aquela decisão, porque Lucas nos diz que eles conversavam com ele a respeito da partida do Senhor, esse mesmo texto. E dali, já ouvi tantos irmãos falar que dali o Senhor podia ir embora. E se o Senhor sobe, não teríamos esse momento. E se o Senhor vai, ele seria recebido no céu, sim, nele nenhuma falha, nem um duro. Mas aí, irmãos, agora é para mim e para você. Ele desce e agora ele toma o caminho da cruz. Agora ele vai para a cruz. Vivemos dias tão turbulentos, irmãos, mas lembre-se uma coisa, esse caminho foi proposto para nós. E você e eu devemos livremente desse caminho da cruz, sabendo que sem cruz, sem coroa. Agora, quando lemos o final de Marcos, os céus o recebem. A manifestação do céu agora é acolhê-lo, é receber aquele que viveu uma vida tão linda, tão bela, e deu a sua vida por você e por mim. Algo que estamos comemorando agora. Sabe, irmãos, nós devemos ser as pessoas mais alegres desse mundo, sem preocupações com as coisas que esse mundo tem a oferecer, principalmente esses dias, e lembrarmos, a nossa pátria não é essa, ela é celestial, e nos empenharmos para esse reino, porque um dia também nós, como filhos, seremos recebidos por Ele. Ele foi recebido do céu, está à direita, Ele continua trabalhando por nós, intercedendo por nós. E esse momento, irmãos, gostaria que você, com alegria, com júbilo no coração, tomasse do pão e do cálice, sabendo que não tem nenhuma condenação sobre nós. Amém. Nos alegrarmos, regozijarmos. Há lutas, sim. Sou muito perguntado como está a Ruth. Assim, há lutas, mas também vitórias. Em tudo, irmãos, temos enfrentado lutas e assim por diante, mas não somos vencidos, porque Ele já venceu. Com alegria, irmãos, com contentamento, com gratidão,
Vamos tomar do pão do cálice. Pediria, eu já tinha pedido um cântico, que dessemos um tempinho e você, cada um, pudesse manifestar em poucas palavras a sua gratidão ao Senhor. Nem as crianças gostariam de ficar de fora. Se pudesse ter uma palavra de agradecer ao Senhor, façam isso. Demonstre a sua gratidão. Quando ganhamos presente, nós não agradecemos. Por que não agora? Que presente você ganhou, irmãos? Nós recebemos dele vida. E vida eterna. A ele, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso. Momento esse sem igual. De que o Senhor bondosamente nos chama a lembrar do Senhor. A lembrar dos teus feitos em nosso favor. A lembrar de que o Senhor poderia ter ido lá daquele monte. Mas por nossa causa, o Senhor desceu do monte e foi até a cruz, tendo a morte, uma morte de horror, para apagar, para nos redimir completamente. O Senhor pagou o alto preço por nós. Por isso estamos aqui livres para te adorar, livres para bendizer o teu nome e para expressarmos a nossa gratidão ao Senhor que nos tem feito tão bem. Tu és o nosso grande bem, incomparável, grandioso é o Senhor. Por isso, a nossa gratidão ao Senhor será eterna. E ansiamos e anelamos por aquele dia em que havemos de vê-lo como o Senhor é. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pelos irmãos e irmãs, também pelas crianças que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, e porque o Senhor nos aceitou completamente. Louvamos o teu nome. E é com nosso coração gratos que tomamos do pão e do cálice e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como é os cestinhos, eu vou compartilhar os cestinhos. Tá bom? Não, você não vai fazer para cá. Para cá? Tá bom? Mais ou menos. Nós estamos estudando o livro de João e eu tenho ganhado muito nesse estudo e tem uma coisa que é muito preciosa que esse livro de João nos traz. Esse livro de João é chamado livro cujo tema é a vida, né? Mas essa vida, ele chama, no grego ele chama de Zoe. Essa vida no livro de João é a vida de Deus, é a vida eterna. E o objetivo do livro de João é nos levar a apresentar a pessoa do Senhor Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Cristo, e que crendo nele nós tenhamos vida em seu nome. Essa vida é diferente essa vida, mas essa vida no livro de João, ela é a vida eterna. É diferente de todos os outros tipos de vida. Quando Deus, através do seu Filho, criou todas as coisas, Ele criou, além dos astros, das estrelas, da natureza, dos mares, da terra, Ele também criou vários tipos de vida. E a Bíblia fala que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus, são governadas pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus, a Bíblia nos diz que é o próprio Senhor Jesus.
tanto no livro de Hebreus, quanto no livro de Colossenses, quanto nos Evangelhos, até mesmo no Velho Testamento. A palavra de Deus nos apresenta de uma maneira como o próprio Deus. E no Velho Testamento, então, de um modo geral, Deus, sendo criador e sustentador de todas as coisas, ele também é aquele que detém a vida. Ele é o provedor da vida, ele detém a vida e ele é o provedor da vida. E através da palavra. Então, no livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, ele começa a criar, além dos elementos, né, dos astros, das estrelas, da terra, da natureza, ele também começa a criar vários tipos de vida. Ele começa a criar da vida mais rudimentar, que é a relva, depois a vida da erva, depois as árvores frutíferas. Todas essas coisas é vida, mas é a vida vegetal. É uma vida bem rudimentar, mas são tipos de vida, né? Algumas pessoas conseguem até mesmo ter uma sensibilidade tão grande, mas tão grande, que conseguem se comunicar com as plantas, né? Com o mundo vegetal, né? Tem pessoas que têm essa sensibilidade, né? E depois Deus começou a criar uma vida mais elevada. Ele criou os peixes do mar, né? Os peixes, as aves. É uma vida mais elevada do que a vida vegetal. E depois ele criou os animais selváticos e os animais domésticos, que também é uma vida mais elevada. Vai crescendo o nível, vai crescendo, é como se fosse uma escadinha. A vida mais rudimentar, a vida vegetal, vida animal, por último ele cria o homem, vida humana. É a vida mais elevada. É a vida mais elevada. Mas, então, eu vejo, eu percebi que nessa criação de Deus, Deus é como se fosse uma grande árvore. Essa criação seria como se fosse uma grande árvore. Deus sendo uma fonte e um provedor dessa vida. Ele proveu vida para vegetal, vida animal e vida humana. Tem uma característica essa vida. Essas vidas têm uma característica em comum a todas elas. Então ele criou a vida vegetal, que a gente pode chamar de vida botânica, né? A vida animal, que é biológica, e a vida humana, que além de vida biológica tem outra vida, que é a psique, né? Nós temos uma alma, e essa alma é peculiar ao ser humano, né? É peculiar ao ser humano. Essa mente, a capacidade de raciocínio, de pensar, de falar, é peculiar ao ser humano. E a característica dessas vidas, que é comum a todas elas, que elas são temporais, que elas morrem. Elas morrem. A vida vegetal, a Bíblia fala que ela tem os seus estágios. Ela nasce, ela floresce, seca, morre, seca, morre. Né? E a vida animal também é assim. O animal, ele também tem o seu ciclo de vida. E a vida humana também tem o seu ciclo de vida. Então, todos nós somos seres mortais. Todas essas vidas são mortais. E nós estamos incluídos nisso. Todos nós somos mortais. Tanto a nossa vida biológica,
tanto o nosso corpo biológico, quanto a nossa vida da alma também. Somos mortais, né? Então, mas Deus colocou ali no jardim do Éden a árvore da vida. A árvore da vida. E se o homem comesse daquela árvore, ele viveria eternamente. Então, todos nós temos desejo de viver eternamente. A palavra de Deus diz que dentro de nós foi colocada uma eternidade. Mas para nós vivermos eternamente, nós precisamos de desfrutar, de comer da árvore, do fruto da árvore da vida. E comer de uma maneira, assim, ter um hábito de comer, estabelecer um hábito de comer. Um hábito de comer. Nós precisaríamos de comer nessa árvore da vida, ali todos os dias. Então, para manter a vida eterna. E isso é mostrado ao longo de toda a Bíblia, até no livro de Apocalipse. Diz que a árvore da vida foi colocada ali para nós nos alimentarmos do fruto das suas folhas, seriam para a saúde das nações. Eu vou fazer aqui um parênteses que eu achei muito interessante, mas isso aqui é só um parênteses, que eu não estou dizendo que é exatamente isso. Mas uma coisa que eu acho muito interessante na Bíblia é que não mostra o momento que Adão comeu da árvore da vida. Tá? Eu não quero estabelecer nada aqui, eu só achei interessante isso. Talvez. Não, talvez seja um conhecimento. É que o homem viveu muito tempo ali, e até que ponto que ele esteve convivendo com aquelas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eu só sei que os primeiros homens viveram muito tempo, viveram mais de 900 anos. Não sei o que levou eles a viver tanto tempo. Não sei se eles chegaram a experimentar da árvore da vida. Mas a Bíblia fala que se eles comessem da árvore, eles viveriam eternamente. Então, foi tirado. Eu não estou aqui afirmando isso, tá, irmão? Só estou lançando aí uma questão. Mas o meu ponto não é esse. Meu ponto é com relação à vida de João. Da mesma maneira que Deus disponibilizou a árvore da vida para que o homem pudesse comer da árvore da vida e vivesse eternamente, o Senhor Jesus, ele desceu do céu e ele tem a vida. E essa vida que ele tem é aquela mesma vida da árvore da vida. Se nós comemos dessa árvore, dessa vida que o nosso Senhor Jesus disponibilizou para nós, nós teremos vida eterna. Uma outra coisa interessante é que todas essas vidas têm as suas sensações. Biologicamente, estava conversando com o Wilson agora, ele estava nos trazendo notícia da Ruth. A Ruth estava pronta para vir, mas ela sentiu dores no seu corpo. Isso é a sensação do nosso corpo. Né? Nosso corpo pode ter prazer, mas pode ter também alguns desprazeres. E a dor é um desprazer. Isso é a sensação do nosso corpo, da nossa vida biológica. Nós também temos sensações na nossa alma. Nós podemos ter alegria, nós podemos ter tristeza. Nós temos vários tipos de sensação. Mas a vida eterna também, ela nos traz sensações. Sensação de alegria, de disposição, de coragem, de fé, que é a vida de Deus. Então hoje Deus nos disponibiliza a vida dele para nós vivermos. Eu, pessoalmente, tenho sido tocado a buscar essa vida, a perceber que existe a vida biológica, existe a vida da alma, mas existe a vida eterna. E essa vida eterna, da mesma maneira que ela foi disponibilizada lá para o primeiro homem, ela hoje é disponibilizada para mim através da pessoa do Senhor Jesus.
E ele se apresentou como aquele que provê a vida, como que dá a vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sempre lembrando, essa vida não é a vida biológica, não é a vida psique, não é a vida da alma, mas é a vida zoe, é a própria vida de Deus, é a vida eterna. Isso é uma realidade para nós. Uma outra grande sensação que nós temos da vida, dessa vida de Deus é com relação à nossa regeneração. A nossa regeneração é uma realidade, é um fato. É um fato histórico na nossa vida, na nossa experiência de vida. Ela marcou um momento que nós nunca mais fomos os mesmos. Então a regeneração é uma experiência forte que nós temos com essa vida. E a partir desse momento nós precisamos ser aqueles que têm um hábito de se alimentar do pão da vida, de beber da água da vida. Nós precisamos estabelecer uma vida de comer e de beber, de desfrutar dessa água da vida, desse pão da vida, que foi disponibilizado para nós. Então a gente consegue perceber de uma maneira bem clara, na nossa experiência, o biológico, o psique, mas nós precisamos também de perceber de uma maneira bem clara a respeito dessa vida zoe que é disponibilizada para nós como seres humanos. Eu gosto muito de ouvir as orações do nosso irmão Tiago, que ele sempre se refere às estrelas dos céus, aos astros, a Deus dando nome às estrelas. Mas apesar disso ser tão belo, ser tão grande, o ápice da criação de Deus ainda é o homem. Ele é o ápice da criação de Deus. Apesar de nós sermos tão humildes na nossa capacidade de percepção, de não perceber que nós somos a obra-prima de Deus, nós somos aquilo que Deus tinha planejado. Nós, apesar de sermos ossos, carne, barro, nós somos aqueles que podem receber essa ministração de Deus, a vida de Deus. Então, hoje, na minha experiência, eu tenho percebido que essa vida, ela é disponível, ela é real, ela é desfrutável, e que eu preciso me deslocar do biológico, do almático, e subir mais elevado, para essa vida celestial, que é a vida de Deus, que é totalmente disponível para nós vivermos. É claro que nós não vivemos ela 100% dos nossos dias, às vezes nem todos os dias, mas Deus nos chama a vivermos sempre mais e mais para desfrutar dessa vida. E essa vida também tem uma outra peculiaridade que eu acho muito interessante, que eu acho muito bacana, é porque a vida biológica, a vida da alma, ela nos faz indivíduos. Ela nos fala da nossa individualidade. Cada um tem as suas dores, cada um tem os seus problemas. E às vezes nós conseguimos nos solidarizar com os problemas uns dos outros. Podemos entender, podemos compreender o que o nosso irmão, o que o nosso próximo está passando. Mas não vamos muito longe. Mas a vida que Deus nos disponibiliza, ela é diferente. Ela não é individual. Ela é desfrutável de maneira coletiva. Ela é coletiva. A vida de Deus que eu desfruto é a mesma vida de Deus que o meu irmão Mário desfruta, que a Priscila desfruta. Ela é comum a todos nós. É a mesma vida. É a mesma vida.
Quando nós nos reunimos para partir o pão, para compartilharmos, nós compartilhamos dessa vida. Nós nos identificamos, nós nos comungamos nesta vida. Esta é a vida de Deus. Esta é a vida. Na eternidade, nós vamos viver essa vida, a vida de Deus. A vida de Deus. Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu essa vida. E por esta vida, nós vamos vivemos aqui na Terra e vamos viver eternamente nesta vida. Não vamos levar os nossos problemas físicos, biológicos, nem os nossos problemas da nossa alma, os nossos problemas do nosso dia a dia para a eternidade. O que nós vamos levar para a eternidade é isso que nós ganhamos hoje. É a vida de Deus, que o Senhor Jesus veio para nos oferecer e nos convidar a participar. Amém. Depois do que havíamos ouvido umas 3, 4 semanas atrás, achei que esse momento seria um momento cheio de pessoas querendo se manifestar. Então, cabe a cada um ir diante do Senhor e entender por quê. Eu gostaria de fazer uma menção breve e diz respeito à nossa luta, à nossa batalha, conforme Efésios, o capítulo 6. Quando o Senhor disse, meu justo viverá por fé, Ele chama atenção para o fato de que nós não devemos ater a nossa vida àquilo que a gente vê. Né? E batalha espiritual é algo que a gente não vê. E pelo fato de não ver, acho que muitos de nós ignoramos ou perdemos esse senso de urgência, esse senso de perigo, né? De quem... Imagina, eu estaria numa batalha, né? Você vai lá para a Ucrânia hoje, o pessoal não deve estar andando na rua tranquilo, né? Por quê? A qualquer hora cai uma coisa na minha cabeça, né? Ou seja, está todo mundo atento, muito ligado à situação em que está vivendo. Mas sabemos que estamos numa condição análoga do ponto de vista espiritual. Contudo, nós vamos tocando nossa vida assim, numa tranquilidade assustadora, né? E Deus disse, meu justo viverá pela fé. Sem fé a gente não vê o que precisamos perceber, né? Porque não é uma batalha que haveremos de contemplar com esses olhos, né? Também não é uma coisa que necessariamente sintamos, mas é uma coisa que está ali, está posta, é diária, é constante. E ela é concreta, ela é real. Então, vamos ler alguns poucos versículos aqui no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, desse texto, até nós vamos ler até o versículo 13 apenas. Eu quero aproveitar duas expressões. Primeiro, as ciladas do diabo. Nessa guerra, nessa batalha, o inimigo não nos combate de forma franca, aberta, né? Mas ele o faz de forma sorrateira. Aqui a menção a ciladas, armadilhas. Armadilha é uma coisa que você monta, esconde, disfarça e fica de tocar esperando algum incauto lá e pôr o pé onde não deveria, né? Mas aquilo está escondido. Não é culpa de quem cai na armadilha.
né? Não é a pessoa que vai lá e de propósito pula do precipício, né? E aqui a palavra de Deus diz, olha, existe um negócio chamado ciladas do diabo. É por isso que nós precisamos estar atentos, é por isso que precisamos, né, ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, tomarmos toda a armadura de Deus, porque existem ciladas. Outras coisas que a palavra de Deus nos diz a respeito do inimigo, que a serpente, era mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. Sagacidade, né? Laços do diabo, outra expressão que a gente encontra. Só coisa assim, vocês percebem que existe uma tática do inimigo. Paulo, em 2 Coríntios, diz: não lhe ignoramos os desígnios. Ele tem desígnios. Ou seja, a palavra de Deus vai nos dizendo, olha, esse inimigo que vocês não estão vendo, mas contra quem existem essas lutas, né? Ele tem uma tática. Essa tática ela é sempre disfarçada. Nunca é franca, aberta, declarada, né? Versículo 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Bom, a segunda frase que eu quero chamar a atenção é esse tal do dia mau. A gente percebe que há dias piores do que outros. Há dias mais difíceis do que outros. Mas aqui, em particular, esse dia mau, como é que a gente definiria dia mau? Se você tivesse que fazer uma definição, dia mau, não é simples, né? Ou seja, não é óbvio, né? E dizer que é o contrário do dia bom também não nos ajuda, né? Então, eu vou repartir um pouquinho algo que ganhei nesses últimos dias com respeito a essa questão do dia mau. E nesse caso em particular, a gente consegue ganhar uma melhor apreciação do que seja por contraste. Contraste é o dia bom, né? Mas então vamos utilizar esses dois adjetivos num contexto que nos ajuda. Então, vamos para Mateus, palavras do Senhor durante o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Vamos ler esse texto e um outro em 2 Coríntios, e aí eu tento costurar as pontas que eu estou tentando trazer para os irmãos. Versículo 22 do capítulo 6 de Mateus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, esse maus é a mesma palavra no grego do que aquele mal do dia mau. Okay? Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, esse texto, o que nos ajuda aqui é observar que, quando diz no versículo 22, se teus olhos forem bons, a palavra ali não é bom de bom contrário de mal, é bom no sentido de singular. Se os teus olhos forem singulares, e a ideia aqui é um olhar que só tem um foco, não é um olhar que você aponta, cada olho aponta para um lugar diferente, né? É um olhar singular, e isso nos ajuda a entender o mal, o que é, porque é o oposto disso. Daqui a pouco eu vou ler uma definição que eu achei assim surpreendente. Então vamos deixar essa consideração, vamos pular para 2 Coríntios, esse vai ser o último texto que eu vou ler com os irmãos, 2 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo manifesta sua preocupação com aqueles irmãos em Corinto. E claro, tem a ver com a luta espiritual, tem a ver com a batalha contra o inimigo. E veja o que ele disse, versículo 3, 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, há o engano aqui,
né? Depois vocês dão uma olhadinha como é que a serpente abordou o assunto com ela, né? Então, todo, né? Enrolou Eva direitinho, né? Todo confuso, tudo, né? Parecia uma coisa, mas não era bem aquilo, enfim, sagaz, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então aqui Paulo, olhando para os irmãos e lembrando a questão de Eva, ele fala assim, olha, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, aí a sagacidade está ali, né? Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, essa palavra aqui, simplicidade, né, é equivalente à palavra bons, lá de Mateus. A única diferença é que lá bons é adjetivo e aqui simplicidade é o substantivo. A menos disso, é a mesma palavra. E aqui nós entendemos por que lá a gente fala assim, se os teus olhos forem singulares, forem simples. Aqui a gente fala simplicidade, a gente pensa assim, né? Quando a gente fala assim, vai descrever alguém, fala assim, a pessoa é muito simples, né? Infelizmente acaba tendo um tom pejorativo, né? Ou seja, uma pessoa assim, abaixo do que a gente esperava, né? Então, é o contrário de, vamos usar a palavra sofisticado, alguma coisa. Mas, irmãos, aqui simplicidade é top, tá, okay? É o que nós devemos a Cristo. É singularidade. É ter um foco só, não são muitas coisas, é uma coisa só. Isso é ser singular, é ser simples. Aqui acabou sendo traduzido por simplicidade. Poderia ser singularidade, nesse sentido, né? E aqui diz simplicidade e purezas devidas a Cristo. E pureza é outra forma de ver o mesmo problema. Quando a gente diz que uma água é pura, não é água pura, ela só tem água. Ouro puro, só tem ouro, não tem outras coisas, não tem impurezas. O que é ser simples? É só ter uma coisa, só ter um foco. Não temos muitas coisas. Agora, a definição prometida é daquela palavra mal, né? Se os teus olhos forem maus, eu vou ler aqui, essa é a definição que aparece no Strong, se eu não estou enganado. Eu vou ter que achar aqui, que eu não imaginava falar isso com os irmãos hoje. É Mateus 6, 22. Aliás, é o 23, né? O 22 é dos bons e o 23 é dos maus. Se os teus olhos forem maus, atenção, maus, cheio de labores, aborrecimentos e fadigas. Quem ia definir mal desse jeito? Eu não definiria mal desse jeito. Cheio de labores, aborrecimentos e fadigas. Cheio de coisa, cheio de tralha, que nos cansa, que nos distrai, que nos dá fadiga. E agora entendemos quando Paulo diz, para que possais resistir no dia mau. Para que você possa resistir naquele dia cheio de coisas, cheio de obstáculos, ou seja, aquelas coisas que o inimigo sorrateiramente coloca no nosso dia só para roubar nossa energia e nos distrair. Esse é o problema. E nós nos distraímos. E Paulo aos Coríntios diz, e nos afastamos, a nossa mente se corrompe, afastando-nos de quê? Da simplicidade, da pureza, que são devidas a Cristo. Irmãos, que palavra forte. O Senhor é digno de ser o nosso único foco, né? Agora, uma coisa, irmãos, aí é que eu quero ver se eu consigo traduzir o sentimento. Uma coisa é a nossa agenda está cheia. Nossa agenda, infelizmente, está sempre mais cheia do que a gente gostaria. Tem mais coisas que o carro quer, não sei o que, adoece. Você está sempre correndo atrás de coisas que você preferia não ter que fazer, né? A peça cai, tem que ir lá colar a tal da peça. E você não quer passar por isso, mas não tem jeito. Mas aqui, quando o Senhor fala conosco, Ele está falando do nosso olhar, está falando do nosso coração. Né?
o nosso coração está cheio. O nosso coração só tem um foco. Se a gente tem um tempo livre, como que a gente escolhe gastar esse tempo? Né? E aí eu lembro de pessoas como Davi, que disse: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. E Paulo disse: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio. E o próprio Senhor, para Marta, disse: Marta, uma coisa só é necessária: simplicidade e purezas que são devidas ao Senhor. Irmãos, atenção para a batalha, que ela existe, ela é concreta, e o inimigo sorrateiramente vai colocando distrações, que se a gente morder a isca, é ruim. Né? Então, assim, vamos pedir ao Senhor graça, né? Discernimento, para enxergar, né? As coisas que nós não conseguimos evitar, o Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas quando a gente tem a opção, aí é ruim, né? Quando a gente faz as coisas, assim, por que eu fui fazer isso aqui? Eu não ganhei nada com aquilo, eu não tiro nada daquela experiência, eu só gastei meu tempo, né? Então, que o Senhor nos abençoe, nos encoraje, e vamos lembrar isso: o Senhor é digno da nossa simplicidade e da nossa pureza. Amém. Acho que você optou por não ler o resto, não da definição. Pode ler. Por acaso eu achei que realmente é muito interessante. Como o nosso irmão compartilhou na definição que o Strong atrás desse mal, né? Para vocês que entendem grego, a palavra é poneros. Diz o seguinte: cheio de labores, aborrecimentos, fadigas. Segunda definição: pressionado e atormentado pelos labores. Terceira, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigos, de um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé cristã, que causa dor e problema. Vamos ver. Só corroborando aí. Eu só queria falar uma coisa. Foi bom demais. Irmã, a dificuldade de quem está longe não vai conseguir ouvir. Por favor. Não, é que eu acho que não tem ninguém que não está passando por essas coisas. Irmã, só um pouquinho. É porque eu tenho passado há muito tempo por dias assim. É incrível, hoje mesmo foi um desses dias, sabe? Então, assim, eu até cheguei a comentar com a Sandra, falei: Sandra, não é possível, né? Desde que o dia amanheceu, foi esse dia de luta, de batalha, sabe? Não, tudo dá errado, tudo. Você chega no final do dia, você está esgotado, você está exausto, você não fez nada. Pior é isso, você não fez nada, né? E hoje, assim, a chave de ouro foi impressionante. Foi ver minha mãe e tal, peguei um Uber para voltar para casa, e na hora que eu vi o nome do cara, também é muito maravilhoso você ver o Espírito falando com você. Aí você vê que você está protegido, também é maravilhoso, tem seu lado bom. Aí eu falei: esse nome, não sei, não gostei desse nome. Tá bom, estou lá, cheio de sacola de supermercado. Entrei dentro do Uber, gente, a primeira coisa que eu vi, uns 5 ou 6 colares, aquele trem de macumba, pendurado no retrovisor. Falei: nossa, você está só para fechar com chave de ouro mesmo. Aí eu fiquei, mas foi engraçado, me deu uma paz no meu coração. Eu olhei para aquilo como se não é sem significado, como que eu vou dizer? Não me assustou em nada, porque eu estava absolutamente em paz no meu coração, e foi uma coisa incrível. Aí a hora que eu estou, aí o cara começou a falar uns negócios: eu não vou discutir esse negócio de política, isso tem que dar certo, não, fica aí na sua. Já olhei para o trem lá, falei: isso não pode ser bom, não vai dar nada de bom daquilo.
Bom, chego em casa, ele olha para trás, né? Assim, eu vou sair e tal, vou sacolar no supermercado. Aí ele falou assim, o que é isso aí? Tá molhado. Eu falei, molhado? Aí eu peguei, olhei para os meus sacolas, tinha algumas coisas geladas, dá uma umidade, né? Aí eu falei, isso aí deve ser água de algum... Aí ele virou e falou assim, isso vai me dar um... O cara assim, gente, uma coisa tão impressionante, Aí ele falou assim, você vai me dar um prejuízo, isso aqui é café. Eu olhei da garrafa de café que eu tinha esquecido lá, que eu tinha levado para a mamãe, olhei para o chão e falei, nossa, que trem tornado, me deu uma aflição aqui, aquela sacolada, deu vontade de largar tudo, sair correndo, gritando. Aí eu falei, não vou tomar bomba, eu não vou tomar bomba. Aí saí do carro e falei, moço, isso aí é um café, você não tem um lencinho aí, úmido, isso aí limpo e tal. Nossa, ela me deu um prejuízo, isso aqui, não sei o que. Eu falei, olha, Deus te abençoe, viu? Aí peguei minha sacola, bateu a porta e saiu que nem um doido, sabe? E na verdade eu não vi como o café estava escorrendo. Ele escorreu, a hora que eu abri a portaria, foi pelo corredor, foi dentro do elevador. Ô, gente, me deu uma vontade de sumir, de virar fumaça, curtir moléstia, sei lá para onde, mas eu não queria enfrentar aquele momento ali, nem de jeito nenhum. Sujou tudo, eu tive que chegar em casa, pegar um pano, sabe, aquele dia cansativo, aquela coisa que eu falei assim, Senhor, a única glória minha hoje vai ser na reunião. O Senhor me dá força, me dá graça, me restaura, porque eu, sabe quando você está no osso? Aí eu cheguei, peguei tudo, não fui limpar e tal, e aquela coisa, falei, vou dormir um pouco. Não consegui dormir, não consegui ler, não consegui nada. Sabe aquele estado de exaustão que você não consegue fazer nada? Nossa, aí a oração da ligou, vamos sim, porque ela descansou à tarde. Nossa vida está difícil, sabe, irmãos? Está muito... A gente não sabe, que hora você vai ter em casa? Não sei se minha irmã vai passar mal, não sei se minha mãe vai precisar de mim. Eu não sei de nada. Sabe, assim, as coisas estão acontecendo, né? Então, eu sinto falta de um ritmo na vida, porque é importante, né? Tem muito com criança pequena, o ritmo da vida é uma coisa importantíssima para o crescimento, né? Para a segurança da criança. Então, isso tudo reflete na nossa vida, né? Tudo, eu não tenho... É incrível, uma coisa impressionante. Então, eu ando muito cansada, muito. E queria que os irmãos orassem por mim por isso. Tá? Porque realmente, quando a gente está sozinho, não é a mesma coisa. Não é. A gente sozinho, assim, tem mais ataque, tem mais... Não tem jeito. É assim que a coisa é. E meus olhos estão sendo abertos para isso, para essa questão espiritual, né? De ver, porque eu sempre pedi isso para o Senhor, sabe? Senhor, eu quero entender esse mundo espiritual, só que isso que você falou da questão dos seus nossos olhos, né? E a gente está acostumado a ver as circunstâncias, as coisas acontecendo no mundo real, né? E aí a coisa passa por um plano que a gente eu sou totalmente despreparada, né? E aí estou pagando um alto preço, né? Por isso, né? Mas que o Senhor realmente abra os nossos olhos. Nós estamos na guerra, gente, não é brincadeira, não. As coisas mais simples, menores, né? É uma batalha, né? É os 10x, né, Jação? Tudo nosso não é um X, para nós é 10. 10x. A fila do carro. Gente, vocês não acreditam. É uma coisa inacreditável. Parece um monte de coisa. Não é? Não, com certeza. É nele mesmo que está a força, né? Com certeza. Eu sou assim. Todo mundo está ficando assim. Às vezes a nossa batalha é tão grande, né? É. A gente olha para Davi e Golias e você fala, meu Deus, eu preciso dessa funda agora e da sua força para lançar essa pedra, porque sozinho, quando eu olho para Golias, eu não sou capaz. A gente não tem, a gente é uma criança praticamente, um jovenzinho, lutando contra um gigante, né? Muito mais poderoso, muito mais forte. Né? Eu acho que o Rodrigo compartilha um pouco do que a gente compartilha, porque nós temos filhos pequenos, e hoje é muito mais difícil de você criar filhos, porque você não consegue assistir um programa na televisão, porque não existe um programa adequado.
na internet, o que ver na internet. E os nossos filhos são internautas, nasceram internautas, são da tecnologia. Então, como lidar com isso? Sabe? Então, isso desgasta muito a maternidade, a paternidade. Isso desgasta porque a gente tem que estar 100% do tempo atento. E quem é que é capaz de estar 100% do tempo atento? Né? Nós temos nossas vidas, a gente tem os nossos afazeres, né, que não acabam. Né? Igual eu e o Thiago também, nessa busca de uma melhoria para a nossa família, a gente mudou para uma casa, de repente quando a gente consegue reformar a casa e entrar e falar agora a gente está tranquilo, a gente começa a lidar com a infestação de escorpião, com 3 crianças pequenas. E aí é assim, apareceu, aí a gente começou a contabilizar os bichos, apareceram quantos em quanto tempo, não? Então a situação está aqui, não pega as coisas, vai para casa da sua mãe com os meninos. Pega as coisas para casa da minha mãe. Aí muda toda a rotina. Nossa. Entendeu? Muda toda a rotina. 3 crianças, né? E aí, não, agora jogou bastante veneno, pode voltar. Voltamos. Aí começa a aparecer de novo, pega de novo, vai pra cá. Então, assim, os tempos são maus. Não é? É uma batalha espiritual, de fato é uma batalha espiritual. Porque aí a gente começa a se questionar, Senhor, tá faltando fé em mim? Que eu estou me assustando demais com isso, eu deveria estar mais calcada na sua fé, eu deveria estar mais debruçada aos teus pés para que eu possa lidar melhor com essa situação. Então a gente começa a se questionar, mas Deus, Ele sempre quer ganhar algo de nós nas situações, né? Então hoje eu olho para esse Golias e falo, eu não estou sozinha, Golias, eu tenho meu Senhor, então pode fazer o que você quiser, Golias. Pode gritar, Golias, pode me comparar com, né, com o que você achar que eu pareça, mas eu tenho o Senhor de Israel, Deus de Israel está comigo. E na hora que eu lançar essa pedra, quem lançará essa pedra para mim é o Senhor. E eu sempre penso no Salmo 23, porque não é à toa que meu filho chama Davi, eu gosto muito do rei Davi. Eu sempre penso no Salmo 23, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor estará comigo. O Senhor estará comigo. Então, às vezes, a gente passa por esses vales, né? E esse dia mau, né, ele acontece algumas vezes na nossa vida, esse dia cheio. Mas a gente tem que estar cheio também, e cheio do Espírito. Então, ultimamente, eu sempre falo no Thiago, a gente começa o dia de joelho, a gente termina o dia de joelho. Não existe outra forma, não existe outra saída para nós, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque a gente não tem segurança em lugar nenhum, só nos braços do Senhor. Se você voltar em 10 versículos dos Olhos Maus, também aparece mal. A oração do Senhor que nos ensinou. Livra-nos do mal. Por isso nós precisamos orar. É a mesma palavra. Livra-nos do mal. É o Senhor que nos livrar. Porque como que você contorna essas coisas? A armadura por um lado, mas o Senhor tem que livrar da situação, não tem jeito. Realmente o Senhor tem que ir à nossa frente. Se um bicho pequeno, inseto, te tira da sua paz, em geral é muito grande o problema. Desculpa. Não. Assim até melhor. Na realidade, nós vamos dar uma deixa para os nossos irmãos que são distantes, né? Tentando ajudá-los, né? Mas eu desejo que eles estivessem aqui presentes. Não tem problema nenhum, não. Zero problema. Obrigado. Se esse fosse o problema. Mas uma coisa que é interessante os irmãos falar, acho que é muito pertinente mesmo, assim, eu compartilho com certeza essa saturação, quando o Luiz falou, eu achei, porque também fiquei muito surpreso, né, para digerir e já falar, mas assim, eu já estava pensando um pouco disso. O César menciona poucas vezes que a gente como se perdesse a força até de levantar a voz em clamor ao Senhor.
Mas, por outro lado também, a gente sempre vê, ali no início de Tiago, né, falando daquelas várias provações, se eu não me engano a palavra é peirasmo, que significa diversidade de coisas, né, que ela tem propósito de apurar a nossa fé. E aí, por outro lado, a gente, e a fé, e aí a esperança, e aí um amor que o Senhor instaurou. Então, isso não é fácil, não. O que o Luiz fala, eu peguei um detalhe muito interessante, muito prático, né? Que é assim, no tempo livre. No tempo livre você quer fazer nada, tipo assim, entrar numa caixa do nada, né? Não é colocar a perna pra cima. Você quer assim, deixa eu fechar o olho aqui. E aí, eu acho que assim, a gente precisava mesmo, sabe, de ouvir isso, até para a gente comentar mais coisas que realmente, porque assim, a palavra é guerra mesmo, né? Então a gente realmente precisa de colocar em prática. Está falando Timóteo, né, que as armas da nossa milícia, elas estão espirituais para poder destruir esse sofisma que a gente vai criando, outros que vêm, porque a tentação ela é interna, a gente cria ela, mas vem de fora também. Você imagina você tentando lidar com isso tudo? Não é fácil. Então, tempo livre buscar. Atualmente eu tenho trilhado no caminho de João 14, que falando com filhos, né, com esposa, no relacionamento conjugal. O Senhor Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, você trilhar esse caminho com a verdade. Então, como é difícil você tratar com a verdade dentro de casa, com seu cônjuge, é difícil, não é fácil. Então, é um outro caminho. A gente buscar o Senhor nesse tempo é um outro caminho, né? Então, caminhos práticos, né? O Senhor Jesus, ele instaurou o amor ágape, que antes você tinha um amor totalmente, né, situacional, porque vinha da emoção. E o amor ágape, ele vem quando há demérito, nem quando há mérito. Como aplicar esse amor ágape? É na prática. Então, essas coisas práticas, né? O César ele fala uma coisa interessante, que o amor ágape não é quando você deixa o rapaz cuidar do seu carro, é quando você sai, você vai em algum lugar, o rapaz, deixa eu cuidar do seu carro. Não é aquele cara que você deixa o dinheiro dele, às vezes é cobra antecipado, você vai e volta, o cara está nem lá. Isso não é o amor ágape. O amor ágape é quando o cara vai cuidar do seu carro, assim como ele deu um exemplo. Você entra lá, volta, ele risca o seu carro, você vai lá e paga ele. Porque o que o Senhor fez conosco foi isso. Houve demérito nosso ao Senhor e ele ainda pagou por isso. Então, eu acho que realmente, né, nós estamos no dia, notadamente, em que não só o tijolo fazendo referência ao povo do Egito, não só o tijolo é suficiente, mas temos que pegar a palha para voltar e fazer o tijolo na mesma produção. Notadamente é isso. Agora, o que tem muito falado no meu coração muitos irmãos, né, já falaram isso com tanto detalhe, com tanta clareza, e aí a gente fica contemplando o tempo. Não, a gente tem que ir para essa prática. É buscar o Senhor no tempo livre, realmente colocar o amor ágape em prática. E assim, muitas outras coisas que eu imagino que também os irmãos podem até me ajudar nisso. Mas eu acho que a gente tem que realmente focar assim, e aí, né? Sala de guerra, o que nós vamos fazer? Lá na FIT tem uma sala que chama War Room, que é a sala de guerra. Então, problemas, eles são tratados ali, assim, e aí, o que a gente faz? E eu sempre, quando eu entro lá, eu faço essa alusão. Por isso que eu comecei a pensar, gente, e agora, o que eu tenho que fazer? Porque, assim, eu não preciso de brainstorming para poder resolver, porque está aqui já, né? Está na palavra do Senhor. Realmente, a gente fala assim, vamos colocar em prática, né? O que mais? A gente tem que estudar a palavra mesmo no tempo, porque é difícil, né? É tão difícil isso. É impressionante essas coisas. É aí que eu vejo a batalha espiritual.
No tempo livre buscar o Senhor é mais difícil do que no tempo livre você ver um seriado, um filme, um nada. Né? Você vai ler a Bíblia, você dorme, mas você vê o filme, você não dorme. Isso é espantoso, não é? Eu vou dizer que agora, com os meninos, né, tem se equiparado. Né? Você dorme até no filme. Até no filme agora. Mas assim, é interessante uma reflexão dela, assim. E aqui, o que a gente tem que fazer? É interessante uma reflexão dessa, principalmente unindo as duas palavras, tanto que o Aloísio trouxe quanto que o Luiz trouxe, porque se a gente avaliar as duas, elas têm uma conexão. O Senhor não colocou as duas palavras soltas. A gente tem que entender o que é essa vida verdadeiramente, essa vida eterna, com essa questão da batalha. Porque se a gente precisa se alimentar para a gente vencer, né, as batalhas, estudar a palavra e tudo, nós precisamos nos alimentar da árvore da vida, que é Jesus, né? Então, assim, é uma conexão muito importante a gente levar para casa, tanto a palavra do Aloísio quanto a do Luiz, refletir sobre isso e colocar em prática mesmo, né? Porque o Senhor não colocou as duas palavras à toa. A gente tem que refletir uma em cima da outra, que são muito profundas. Essa pode trazer para mim. A sobre que estou folgado, né? Que isso? Tem pouco moço. Então, assim, aproveitando aí o tema, né? E já aproveitando para fazer um comercial aqui, ó. 2 a 6 de janeiro, o tema da conferência é a vida cristã, o combate, a carreira e a fé, não é isso? Quando a gente estava considerando o tema, né, o encargo, e é isso que eu quero talvez complementar aqui, existe sim, né, e é o que os irmãos têm colocado aí, o aspecto individual. Né? Existe um aspecto individual da nossa carreira, do nosso combate, da nossa fé. Cada um de nós, né? Mas, por outro lado, existe um aspecto corporativo. E quando a gente fala, como o Luiz trouxe, a questão de uma batalha, né, a gente está diante do inimigo que é invisível. Né? Até recentemente a gente estava falando de um inimigo invisível que é o SARS-CoV-2. Né? É invisível também, mas aí aparece máscara, álcool, não sei o que mais, vacina. A palavra de Deus nos dá também como enfrentar esse outro inimigo, que é muito mais ardiloso. Né? Tem um aspecto individual, verdadeiro, mas existe um aspecto corporativo, principalmente nos dias em que a gente vive. Né? Nós precisamos da ajuda dos irmãos, uns dos outros. Né? Nós não conseguimos nem podemos prosseguir sozinhos. Deus nos colocou juntos, o Senhor nos colocou em um corpo, nós somos batizados em um só corpo. Essa realidade da vida que talvez nós sejamos convocados pelo Senhor a experimentar de maneira mais profunda. Né? Claro que a gente sabe que ao longo da história da igreja aconteceram diversos desvios em relação a esse tema. Mas de fato o que o Senhor deseja é que nós possamos prosseguir e caminhar juntos. Né? É muito difícil, não é fácil não. Né? É um desafio muito grande. Mas é exatamente nesse caminhar juntos é que de fato a igreja como um todo, na posição dela corporativa, tem como enfrentar esse inimigo. Individualmente, irmão, nós perdemos. Certo? Claro, os irmãos entendem, né? O Senhor nos provê vitória a cada dia, né? Quando acontece o dia mal, sem dúvida, mas de maneira corporativa é fundamental que nós possamos lembrar disso, né? Então, alguns versículos eu não vou ler, eu vou ler só um para terminar o que eu vou falar. Já são basicamente 9 horas, né? Os irmãos olhem, pegam a concordância e observam, principalmente nas cartas de Paulo, quando fala uns aos outros e mutuamente. Uns aos outros e mutuamente. Então existe o aspecto corporativo. E quando nós estamos distantes, né, e isso é uma das estratégias do inimigo, essa é uma das estratégias dele, é de fato, quando você pega um soldado sozinho, é muito fácil pegar ele, tá certo? Mas se ele está num pelotão, a turma está toda junta ali, é mais complicado, né?
Eu estou usando uma ilustração bem simples, né? Mas é fato, não é? Então nós precisamos dos outros. Então, por favor, os irmãos não entendam o que eu falo aqui agora como uma acusação, não é isso não, mas quando nós nos reunimos para orar, aquilo ali é uma batalha. Quantos de nós estamos juntos ali, participando daquele momento? Né? Por favor, não me entendam mal, mas é só um encorajamento mesmo. Como é importante que nós possamos, de fato, batalhar juntos, né? Esse aspecto corporativo. E só para terminar, que eu queria falar que quando foi compartilhado, né, o Luiz compartilhou, e esse é um tema que nós temos conversado em outras instâncias também, mas aí me veio para esse momento aqui a primeira epístola de Pedro, no finalzinho, começa o partir do versículo 6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Percebe? Quando vem um dia mau, a gente viu hoje que esse dia mau tem a ver exatamente com a tribulação, com a opressão de tantas coisas que vem sobre nós, né? E diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está aí uma chave importante, né? Porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8: sede sóbrios e vigilantes. A gente tem, como cristãos, nos dias que antecedem a vinda, né? O arrebatamento do Senhor, nós somos conclamados a vigiar, não tem dúvida não, mas para sermos sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está no redor, né? Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, o que nós estamos passando aqui agora, os momentos em que nós vivemos, são muito característicos, né? Os jovens pais têm percebido a dificuldade de criar os filhos hoje. Nunca foi muito fácil criar filho, não, né? Mas está cada vez mais difícil. A gente está vendo isso, nós estamos vendo com as nossas netinhas. Não é trivial, não. O momento que a gente está vivendo é realmente terrível, né? E vai apertar cada vez mais. Nós não precisamos, não nos enganemos, vai apertar cada vez mais. Então, assim, minhas filhas estão criadas, né? Eu estou com as netinhas, mas assim, de repente, não estarmos juntos, quem sabe a gente pode ajudar uns aos outros nesse aspecto também, né? Então, existe alguma coisa, voltando à questão prática, que pode ser feita. Então, nós temos buscado o Senhor como, de fato, podemos nos ajudar mutuamente nesse sentido. E procurar ajuda também, tá certo? São as duas coisas, certo? Ajudar e procurar ajuda. Porque isso acontece no mundo inteiro. E no nosso mundo inteiro aqui, trazendo um contexto mais simplificado, menor, pelo menos nós que estamos aqui, né? Claro que nessa cidade existem tantos outros irmãos e irmãs, mas de alguma forma só tem nos colocado juntos, de alguma forma, né? Nada diferente não. Então, assim, que possamos nos encorajar mutuamente, sabendo que nós, vários de nós, né? Ouvimos alguns irmãos falando aqui hoje, mas certamente outros poderiam talvez reforçar o que foi dito aqui, né? Poderiam dizer amém também. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Então, para o Senhor isso é um pouquinho ainda, né? A nossa vida é curtinho comparado com a eternidade. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só comentar rapidamente o versículo que Wilson, tem a minha mente. olha aqui, ó. Obrigado. Aliás, não é um versículo, parte desse versículo que tem vindo na minha mente, lá em Daniel, e eu achei interessante que Raquel tem se empenhado. Surge a situação, vamos orar. Então, vamos orar. É isso mesmo, não tem tempo para onde correr. Daniel diz assim que, capítulo 7, Daniel, proferirá a palavra contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Gênesis, que diz essa questão de magoar tem um sentido muito forte, atacar a mente. Que tem pessoas, né, sofrido depressão e por aí afora tem sido grande. Tem uma pessoa que eu conheço, você lembra, Rodrigo, da Thelma, filha da Dona Noemi? Não. Eu quero até ver se eu vou visitar. É o irmão em Cristo.
está trancada, totalmente deprimida, por causa da volta após a Covid. E nessa Covid foi um raio, né? E essa expressão de magoar o crente tem um sentido, como diz aqui, atacar a mente das pessoas. Por isso que esse texto melhorar. A tradução de Young é to wear out, desgastar. Exatamente. Então, e a consumir mesmo. E sabe, irmãos, cuidado nos anos dele. Entra nessa situação, nós começamos a entrar em situações de nos desgastar e gastar nossa energia com coisa que não leva para nada. Perdemos o tempo do Senhor, dá-nos discernimento. Senhor, dá-nos sabedoria. É o Salmo 19, né? Vamos dar-nos sabedoria. Ensina-nos a viver nesse tempo que estamos agora. Provérbios diz isso. Né? E aqueles que guardam os mandamentos do Senhor não experimentará nenhum mal. Saberá o tempo que está vivendo e o modo em qual devemos viver. O Senhor nos ajude. Como o Alenor estava na irmandade todas. E hoje, quando eu vim para cá, você viu o motorista novo, comenta uma coisa, comenta outra, deixa passar assim, o que eu devo falar. Continue, né? Segundo Timóteo, capítulo 3. Dias difíceis, dias pesados, penosos, e que os homens, e a lista ali é pesada. A lista é pesada, eu falo para eles. E eles falam assim, alguém está vivendo. Não tem saída, é realidade. Lá de 2 Timóteo, capítulo 3. Mas, irmãos, graças a Deus por isso. Por isso a importância de estarmos juntos, de nos ajudar mutuamente, como o Marco acabou de falar, como precisamos uns dos outros, de lavar os pelos uns dos outros, de entender o sofrimento do nosso irmão, as lutas que estão enfrentando, e que o Senhor ganhe no meu coração e no seu coração sermos humildes num momento desse. Não é ser bobo, não. É ser humilde, não achar que eu sou tal. Como Paulo nos diz lá em Filipenses, uma carta que eu gosto muito, considerar o outro superior a você, pode te ajudar. Né? E eu fico muito feliz que agora a Câmara tomou essa frente. Por exemplo, é o lugar certinho. Né? Da outra pergunta, você é um passador aqui, pai. Então, quando eu tive esse tipo, começou assim, falei, é agora, vamos lá. Graças a Deus, irmãos, nós temos para onde ir. Amém. E o Senhor não nos rejeita. Que coisa boa. E sabendo que nós temos um refúgio. Lembro-me que passou um tempo depois, eu vou beber, pai, tudo bem. Continuemos diante do Senhor. A ideia dele é essa. Como bem lembrar, a sutileza, os seus ardis, né? As suas táticas. Mas graças a Deus nós temos o sábio que habita em nós. E temos uma fonte segura da qual podemos recorrer. E aí nós precisamos mesmo uns dos outros nos ajudar nesses dias que chegam hoje para prosseguirmos nessa caminhada. Em breve veremos. Amém. Amém. Pela oração de uma mulher, os irmãos demoraram muito a engrenar. Eu me senti, achei bem interessante, me senti numa reunião dos Quakers, né? Aquele silêncio completo, né? Mas só para a gente terminar, vou lembrar de uma coisa tão maravilhosa que o Senhor Jesus nos falou. No mundo, tereis aflições, mas tem bom, porque eu venci o mundo. Amém. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa fortaleza, né? Vamos passar por aflição, não tenho dúvida, mas lembra, o Senhor venceu o mundo. Amém. E aquele que habita em nós, ele é mais poderoso do que aquele que está. Eu lembrei de um versículo quando o Senhor diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E a gente não acha descanso é porque falta em nós a humildade e a mansidão. Amém. Né?